Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que é levado ao ar de segunda a sexta-feira pela nossa querida TVE. Então a gente começa o programa logo depois da música do radar e a gente entra no ar para falar para vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito do comércio, direito comercial, né? E direito imobiliário. São esses os temas do nosso programa, que daqui a pouco terá um tempinho um pouquinho maior, porque agora nós vamos das 6h30, logo depois que termina o radar, até por volta de 19 horas. Aí termina o programa. Mas nós vamos ter um tempinho maior ainda, a partir daqui a alguns poucos dias. Tá bem? São muitas as perguntas que chegam. Eu nem vou repetir aqui tudo aquilo que eu digo todos os dias, que a gente nem pode responder todas, porque são muitas, mas eu fico insistindo que vocês mandem as perguntas para nós, porque quanto mais perguntas a gente tem aqui, mais fácil fica para o advogado ficar também verificando o que ele pode, o que ele não pode responder, o que é mais fácil responder no tempo que a gente tem. Não é que ele não saiba, sabe, mas acontece que às vezes a gente não tem tempo para explicar exatamente como tem que ser explicado. Então vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Pode mandar as perguntas também para o telefone 3230 1530, ou pode mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773, o prefixo é 51. Eu quero, antes de anunciar, hoje nós vamos ter direito de família. E antes de anunciar a presença aqui da convidada de hoje, eu quero mandar um abraço muito especial aos telespectadores de Carazinho, que estão assistindo o Consumidor em Pauta e a TVE no canal 44. E dizer para eles que eu estou aguardando as perguntas lá de Carazinho, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem para cá através de qualquer um desses endereços que eu dei aí para vocês. Tá bom? Grande abraço para Carazinho. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos falar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Solange Guinteiro, que além de especialista em direito de família, é professora universitária também. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado, como é que estamos? Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores. Né? Apesar da chuva lá fora, estamos aqui firmes. Doutora Solange está extraindo a caneca hoje aqui. Coloridinha aqui da... Caneca nova, design novo. É verdade. Doutora Solange, nós temos muitas perguntas aqui, então a gente não vamos ficar conversando muito aqui. Tá certo. Senão daqui a pouco o pessoal vai reclamar, né? Que a gente fala mais do que pergunta. A primeira pergunta, ela chega aqui do bairro Cavalhada, aqui de Porto Alegre mesmo, é do Nelson. Ele teve um relacionamento com uma mulher por mais de 14 anos. Construímos uma casa e colocamos o nome dos dois. Agora ela decidiu ir embora e pergunta se caso eu queira vender a casa, ela tem que assinar e terá direito a algum valor. Nelson, né? Se a casa, ele pergunta se ela precisa assinar. Se a casa estiver no nome dos dois, a gente chama isso de condomínio, porque eles adquiriram quando estavam na união, ela precisará sim assinar. E ela terá direito a 50% do valor do imóvel da venda. Claro, porque eles adquiriram na união e foi, pelo que ele colocou, está no nome dos dois, sim. Se estiver registrado no nome dos dois, sim. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutora Solange, que é só para complicar um pouquinho. Pois não. E se ela estiver num lugar onde o Nelson não sabe onde ela está, como é que ele faz? Aí, sempre solução tem para tudo. Tem para tudo. Se estiver em lugar incerto e não sabido, como a gente diz no direito, né, ele vai ter que postular uma outorga uxória, ou seja, entrar com a ação judicial, pedir a outorga de um juiz e depositar 50% em juízo do valor dela. Vai ter que dizer que ela está em lugar incerto, não sabido, não localize, etc. Vai ter que fazer essa prova. Para poder vender a casa. Isso mesmo. Aí ele tem uma autorização judicial para conseguir vender a casa. Para tudo tem solução judicial.
Claro que tem solução. É que Tem. eu pergunto só para... tipo pegadinha, assim, né? Não, mas a gente resolve. Claro. Doutora Solange, tenho convicção absoluta de que qualquer coisa que perguntar, ela vai me responder aqui. Certo. A dona Isolda, doutora Solange, ela mora aqui em Porto Alegre. Meu marido foi funcionário público até se aposentar, é o que diz a dona Isolda. Adquirimos um apartamento, uma casa na praia e outros bens. Agora nos separamos e ele foi morar no Maranhão, mas não sei seu endereço nem a cidade onde ele mora. Como faço para fazer o divórcio e como ficam os bens adquiridos durante o nosso casamento? Essa pergunta se embola com aquela primeira. Né? Mas verifica-se assim, se ele é funcionário público, para que as pessoas continuem recebendo, faça a prova de vida, uma série de coisas, tem que ter endereço. Claro. Então, ela pode pedir para oficiar lá no Maranhão, é isso, né? Ele está no Maranhão. Isso, lá no Maranhão e localizar. Ela postula o divórcio aqui, com partilha de bens, meio a meio, aquilo que eles adquiriram no casamento, ou união, não sei bem o que ele colocou aí. Não, ela casamento. Não diz, não diz, meu marido, ela foi. Meu marido, às vezes, significa casamento, às vezes, nem sempre. A união estável também, né? Tá certo. A gente, na união estável, juridicamente, a gente fala em convivente. Mas aí, localizar, postular o divórcio judicial, fazer a partilha de bens, até para regularizar a situação dela. Se ela, como não sabe onde está, pede para oficiar e eles informam, sim. Quando tem um vínculo assim, fica mais fácil de localizar a parte, né? E esses bens que eles adquiriram serão divididos entre os dois e ela vai poder fazer da parte que ela tem, então, a partir daí, ela pode pedir sozinha o divórcio aqui. Sim, ela postula, né? Tecnicamente, ela postula o divórcio judicial litigioso com partilha de bens. Sim. E aí diz o que foi adquirido no casamento. E diante disso, ela pode... importante, assim, às vezes eu tenho sempre cautela em responder, por quê? Tem que saber o regime do casamento, o regime da união estável. Se tiver uma escritura pública de união estável, se tiver um casamento, tem que saber qual é o regime. Se o regime for, hoje, o regime sem fazer qualquer tipo de pacto, é o regime da comunhão parcial. Se for parcial, divide aquilo que adquiriu na constância do companheirismo ou do casamento. Tá certo. A dona Gabriela, aqui de Porto Alegre, ela disse que se separou faz 1 ano e tem uma filha de 7 anos. Agora ela está pretendendo se mudar para o interior do estado para morar com os pais dela. E ela pergunta se o ex-marido dela tem que permitir que ela leve a criança. O permitir aí, eu vou dizer que sim. Não gosto de usar essa palavra permitir. Por quê? Então use que a senhora gosta. Claro. É que os pais, eles têm os direitos e deveres. Claro. O pai tem o direito de ter a filha em sua companhia. A filha também tem o direito de ter o pai na criação e educação. Não é só prestar os alimentos, né? Uhum. Então, o que a gente faz na maioria desses casos, assim, quando aparece? O pai tem que autorizar, assim, que ela vá morar no interior. Se de repente ele entender que não, ela pode pedir uma outorga, né? E entrar com outorga judicial, entrar com uma ação judicial, dizer o motivo pelo qual ela está indo para o interior. Às vezes é questão de necessidade financeira, de apoio familiar, não ter ninguém aqui no próprio estado, no próprio município, né? Então, o juiz vai resolver dentro do que ele tem ali em relação. Veja, uma terceira pessoa que vai resolver. Mas antes disso, é sentar e conversar com o pai, por quê? Eu sempre digo, né? Sempre melhor para a criança. Não deixar de ver o pai e também não deixar de ter a companhia da mãe. E também a própria família no interior vai entender, né? Vai ajudar, vai educar, né? A gente tem a família, é algo importante, né? Dá uma estrutura. Esse é o termo correto. E todos os problemas a solução de todos os problemas, no meu entender, deve começar sempre por uma boa conversa. Isso. Uma base, né? Se tem a família, e é família, né? Claro. O filho e o ex-casal, porque pais não se separam. Claro que não. Doutora Solange, vou lhe perguntar aqui do telefone, tá? Dica. A dona Mara Barbosa, ela mora na cidade de Viamão. Ela tem um processo de um precatório há 30 anos, que era do pai dela, que já faleceu. E ela quer saber se quanto demora isso e o que acontece.
Olha, eu não entendi a pergunta. O precatório já demora porque o Estado tem que pagar. Então, nós temos 2 tipos de precatório, melhor 3, né? Que é o estadual, o federal e o municipal. Então, quem paga o municipal é a prefeitura, o estadual é o Estado e o federal é a União. O precatório, se faleceu, tem que colocar. Se o pai faleceu e era do pai, ou seja, crédito... Sim, o precatório era do pai. O precatório é um dinheiro, como se fosse um cheque, bem, claro. né? Esse valor tem que realizar a abertura do inventário e colocar, pagar os impostos necessários, e aí passa a ser dela. Agora, se for do Estado, existe aí, o Estado realmente não tem condições, está pagando conforme pode os precatórios do Estado. A União paga sempre um ano depois, né, de postularem, de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, se o precatório eles receberem até junho de cada ano, eles pagam sempre no ano seguinte. Aí ela não diz qual é o tipo de precatório. Não, ela não diz, ela só diz que era do pai dela, que faz 30 anos que ele tem esse que ele tem o precatório. Já deveria, 30 anos até. Um processo precatório há 30 anos. É que o processo, ele não é o processo de precatório. Né? É que, claro, nossos telespectadores são leigos no direito e digam como sabem. É que o precatório é o pagamento. Claro. E eu acredito que o processo para chegar até o precatório, para ter o pagamento, o cheque, vamos supor assim, vamos colocar como se fosse algo que venha, né, em espécie, é que demorou 30 anos. Demora tanto assim um precatório? Demora. Barbaridade. É o Estado tem União, Estado, município, a gente chama de fazenda pública, tem prazo em dobro para tudo. E nada mais justo, eu até vou colocar, né, porque é dinheiro público. Pode até não gostar no que eu estou dizendo, mas é dinheiro público e aí tem que utilizar todos os recursos. Doutora Solange, o Antônio, que mora na cidade de Gravataí, ele pergunta o seguinte: no casamento, em comunhão parcial de bens, a esposa pode vender a herança que recebeu dos pais sem a anuência do marido? Olha, pode, porque se a herança não se comunica. O regime da comunhão parcial. O que os cartórios hoje fazem, escritura, é que o marido, né, seja cientificado de que está acontecendo. Até para saber o que está fazendo com o patrimônio. Mas pode sim. Como não se comunicam os bens, ela pode vender sim. Eu acho. E se o dinheiro vai ficar para os dois também, a não ser que tem um probleminha no meio, o dinheiro seja só próprio. Né? Mas é herança, né? Se herança não se comunica, herança é dela. É dela, né? Só aí, dela. No nosso questionamento, herança... Seu Antônio, herança é de sua esposa. Mas, Antônio, o senhor não meta a mão aí no dinheirinho que é dela. Assim como vamos fazer o contrário senso, então, claro. Se ele recebeu uma herança, é a mesma coisa. Claro. Aí a lei é para ambos, não interessa. Falando em herança, a dona Vanilda, de Santa Cruz do Sul, diz o seguinte: meu marido recebeu uma casa como parte da herança da mãe dele. Como temos um filho, pergunto se posso passar a minha parte para o menino. Olha, eu vou perguntar se ela tem direito, como herança, pelo que eu percebi, se for herança e for para o regime universal de bens e ela receber, o que ela quiser fazer em relação aos bens, ela pode. A gente chama isso de antecipação, de legítimo. Sempre tem um nome bonito no direito, né? Mas, como o marido que recebeu de herança, a não ser que tenha a comunhão universal de bens. Aí ela pode, ela também terá direito... Se eles forem casados em comunhão universal de bens. Aí a herança se comunica? Sim, se comunica. Regime da comunhão universal de bens, sim. Tudo se comunica. Tudo se comunica. É o que era antes, né? Claro. No Código de 1916, eu estudei pelo esse código. Era assim antes. Eu ouvi falar nele já também. Tá bom, eu acredito. Então, o nosso código atual, ele modificou e diz o quê? Quem casa é o regime da comunhão parcial de bens. Se quiser casar pelo regime da comunhão universal, só concluindo, faz um pacto antenupcial. Tem que fazer um pacto? Tem que fazer um pacto, uma escritura, antes do casamento.
Eu não tenho mais esse problema, porque eu já tenho idade suficiente para não... Meus casamentos, obrigatoriamente, tem que ser num determinado regime. Com a Helena. Você sabe que eu gosto muito dela. Claro, eu sou casado com a Ana Helena, tenho um amor muito grande por ela, doutora Solange Olha sabe a declaração também. de amor ao vivo aí, que bacana. Mas estou falando só que, no meu caso, já não existe mais essa possibilidade. Vocês já estão bem resolvidos. Já estão bem resolvidos. A dona Vera mora na cidade de Esteio. A dona Vera é casada, está grávida, mas, digo eu aqui, lamentavelmente, o casamento dela não é muito sólido. Ela disse que o marido dela comprou faz 2 meses um carro 0 quilômetros e está pagando. E a dona Vera quer saber se ela tem direito sobre esse carro. São casados pelo regime da comunhão parcial de bens e aí comprou o veículo e, além disso, não é assim, ó. Eu digo, brincando até para os meus alunos, né, é a filé mignon e a carne de pescoço. Se tiver dívida também se partilha. Na constância da união. Claro. No regime da comunhão parcial, se tiver bens, se partilha. Se tiver dívida, também. É claro que as dívidas, vamos abrir um parênteses, vamos explicar bem, adquiridas em razão do casal, da família. Sim. Certo? Não exclusivamente para a pessoa. Elas também se dividem. Vamos admitir que o marido da dona Vera tenha comprado esse carro para pagar em 1 ano. Sim. Daqui a 1 ano, se ele quiser vender esse carro, que ele já pagou, ela tem direito a uma parte no valor do carro. Tem. Tem direito. Tem direito, sim, metade, 50%. Tá, dona Vera. Então a senhora fique... Atenta. Atenta, é. Aí a doutora Solange usou o termo exato. Exato. Fica atenta. O senhor Ivan mora na cidade de Sapucaia do Sul. Aproveito para mandar um abraço lá para Sapucaia, para meus queridos amigos Tânia e Raul. Raul e Tânia, que são meus vizinhos lá na praia. O Ivan diz o seguinte: minha mãe tem 86 anos e mora numa casa construída no pátio da minha. Não tenho nenhum documento que me faça tutor dela, mas cuido e praticamente mantenho minha mãe. Somos em 9 irmãos e alguns deles, não todos, dizem que se algo acontecer com ela, serei responsabilizado. Ele quer saber se isso é verdade e o que ele tem que fazer. Olha, os irmãos aí, né, não vou nem dizer o que eu penso. Não vale a pena. Não diga. Né? Continue cuidando da sua mãe, o senhor não é responsável por nada. Eu acho que o senhor já está fazendo... o que todos deveriam fazer. Claro. Certo? Se acontecer alguma coisa, cuide da saúde da sua mãe, maravilha. Se ela não tiver mais capacidade mental, pode postular, sim, o pedido de interdição com curatela provisória, que é o tutor que eles chamam, mas tecnicamente é ser curador da mãe. Se ela estiver recebendo algum benefício, alguma aposentadoria, alguma pensão previdenciária, guarde os documentos que o senhor gasta com a mãe, né, que é sempre mais. Claro. Isso eu posso assinar por baixo, né? Cuidei da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Então, a gente tem experiência, o custo que é cuidar de uma pessoa idosa quando não tem mais condições. Ele não chega a referir isso, mas seus irmãos estão completamente errados, né? Eles é que têm que colaborar para continuar com tudo que a mãe tem direito, ou seja, já que estamos lá, né, mais para o final do que para o início da vida, que ela tenha uma excelente vida aí, que ainda tem pela frente. O Ivan, inclusive, pode cobrar dos irmãos? Sim, sim. Lá, inclusive, na universidade, a gente tem muitas ações dos irmãos cobrando para que colaborem para os custos e as despesas dos pais, né? Porque medicação hoje é muito caro. Então, a doutora Solange não diz, porque a doutora Solange é uma pessoa delicada, educada, mas eu digo, olha aqui, ô Ivan, vai lá e exige dos teus irmãos também, que estão falando mal de ti, dizendo que tu é responsável por isso, por aquilo, que a doutora Solange disse que tu não é. Ele é super responsável, Tu é extremamente responsável. Isto. E os outros não são. Porque são os que falam que tu vai ter responsabilidade, não sabem o que estão dizendo, não estão ajudando em nada. Bom, já disse. Agora, mas parabéns ao seu Ivan. É a verdade. Doutora Solange, a dona Maria, ela mora em Esteio.
Ó, esteio presente hoje. Ó, esteio está... Muito bem. A dona Maria diz o seguinte: a filha ficou viúva e o marido tinha uma herança para receber da mãe dele. Ele faleceu e ela não recebeu. Ficou para os cunhados dela. E ela quer saber se a filha dela pode entrar na justiça. Aí é que eu lhe digo assim, ó, se ela é casada, né, se ela foi casada com ele, se for o regime da comunhão parcial, ela não tem direito. Porque no regime da comunhão parcial, se as pessoas têm um casamento, um regime, vamos colocar o casamento, vamos colocar a união estável também, se eles têm, ela teria direito, em princípio, a 50%, né, se fosse casada. Mas em relação aos bens que eles adquiriram pelo regime da comunhão parcial. Aí, como o marido faleceu e recebeu por herança, e ela não teve filhos... Ele nem chegou a receber, ele ia receber... não recebeu, né? A mãe dele faleceu depois dela. Se divide entre eles. Por quê? Porque os bens de herança não se comunicam, né? Não. Não se comunicam. Claro. Então, dona Maria, lamentavelmente, sua filha não tem o que receber. Se ela tivesse tido filhos com ele, aí os filhos representariam o pai. Vamos deixar claro isso aí. Seria uma outra situação. Isso. Uhum. Ela não tem filhos, né, dona Maria? Mas se tivesse, ela nos avisa. Que aí os filhos representam o pai. Claro, tem um outro tipo de resposta. O seu Paulo Afonso, ele mora na cidade de Charqueadas. Meu pai faleceu e 2 meses depois morreu meu avô. Por isso que eu digo, né? Aqui é direito de família e sucessões. E sucessões, claro. É verdade. Eu que nunca digo sempre direito de família, mas nunca falo em sucessões. Tá certo. A doutora Solange, ela só não me puxa a orelha para não ficar maior a minha orelha ainda. Mas é direito de família e sucessões. O senhor Paulo Afonso mora na cidade de Charqueadas. Meu pai faleceu e 2 meses depois morreu meu avô. 2 tias minhas são herdeiras do meu avô. Tenho 2 irmãos. Gostaria de saber se somos herdeiros do meu pai e também do meu avô, já que uma de minhas tias afirma que não tenho direito sobre o que ficou do meu avô. Vamos procurar um advogado, as tias estão equivocadas aí. Olha assim, se é o avô, eu até fiz um desenho aqui para a gente não se perder, né? A gente que é professor é isso, né? Fez um claro, tá me questionando para não sair nada. Então, se é o avô e ele teve 3 filhos, o pai, que a gente não sabe qual é o nome, o pai do Paulo, os filhos os representam. Então, eles herdam por direito de representação e não por direito de cabeça, né? Cada um. Tá. Se tiver 3 filhos, os 3 filhos herdam. Mas se morrer um, ele herda por direito de representação quem? Os netos. Certo? Vou passar por aí e eles herdam. Então, se é o que ele está nos dizendo. As né? tias estão Se erradas. for bisavô, aí não. Avô, sim. Eu herdo dos meus avós. Certo? Se for também bisavô, foi assim. não herda. Né? Não, aí não. Né? Mas se for o avô, como ele está colocando, ele deixou 2 filhos, um morreu, aí esse que morreu deixou 2 filhos, que é o caso do nosso questionamento aí do nosso telespectador. Esses herdam por direito de representação. Herdam do avô. Do avô. Eles representam o pai pré-morto. Então, Paulo Afonso, as tuas tias não têm razão, tá? Não, às vezes é comentário não e tal, sabe né? também, talvez não saiba, mas procura um advogado, né, doutora? Isso. A Defensoria Pública, como quiser. Claro. Né? Esse aqui é um programa de família e sucessões. Sucessões. Gostei, porque hoje é só sucessões, né? Com toda a chuva lá fora. É verdade. O Flávio mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: sou filho de pais separados, tenho 18 anos e curso 2 cadeiras da faculdade, que agora passou para R$ 1.700. Recebo uma pensão alimentícia de R$ 600. E agora eu consegui um emprego onde ganho o salário mínimo. Então, o salário mínimo dele, mas a pensão dá no máximo para pagar a faculdade, né, doutora Solange? Sabedor de meu emprego, meu pai não quer mais pagar a pensão. Ele pode se negar a pagar? Ele tem que idade mesmo? Ele tem 18 anos. Não. Como ele estuda, apesar de ele ter um estágio ou qualquer tipo de exercício de atividade,
Como ele está estudando, o que vai acontecer? Assim, ó, o pai parar de pagar a pensão só se ele estiver pagando de livre e espontânea vontade, que eu acho difícil. Né? Então, no mínimo, tem que ter uma decisão judicial. Por quê? Porque o filho tem direito de receber alimentos até os 24 anos, se estiver estudando. E pelo que eu vi aí, ele está cursando a universidade, pagando, inclusive. Ok? Então, o que acontece? O pai pode até postular, mas antes, nesses casos aqui, o juiz não dá uma tutela antecipada, vai cessar os alimentos de pagamento porque ele tem 18 anos. O juiz vai dar o princípio do contraditório para o filho e ele vai provar, olha, estou estudando, continuo estudando, pago a universidade, recebo, seja bem franco, recebo 600 ou 700 reais como estagiário, seja lá o que for o exercício que ele tem, e prova. Aí o juiz vai analisar que ele tem a necessidade. Lembra, né? Eu sempre digo, necessidade e possibilidade em relação aos alimentos. Esses são os requisitos necessários para a concessão. E com certeza o juiz vai julgar improcedente a ação. E essa ação que a doutora Solange está falando é uma ação que o pai... Entra para exonerar dos alimentos. Ele pergunta se o pai pode ajuizar. Ele vai pedir para não pagar mais, né? Isso, né? A gente chama de ação de exoneração de alimentos. E daí o juiz vai chamar a atenção dele. Sim, ele vai decidir se tem que parar de pagar os alimentos ou não. Pois é. Então, nesse sentido. Como ele vai provar ao filho que ele tem necessidade e se encontra dentro dos requisitos exigidos, ou seja, estudando 18 anos, porque no Código Civil, nossa maioridade civil hoje é 18 anos, né? Mas a jurisprudência toda dos nossos tribunais vem entendendo que até os 24 anos é quando alguém tem condições ou de terminar um curso técnico ou até mesmo uma universidade, que aí tenha condições de exercer a atividade. Assim chegamos ao final do programa que tratou de família e sucessões, como diz a doutora Solange Guinteiro, que hoje mais uma vez nos deu o prazer da visita. Doutora Solange, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela... E volto sempre. Muito obrigada. Lembrando a vocês que nessa sexta-feira eu estarei de volta aqui. Vou conversar com o doutor Luiz Gustavo sobre um assunto extremamente importante que nós começamos ontem. Direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.